Olá, meu nome é Jorge Faca e desta vez vou dedicar alguns minutos ao briefing de paintball, briefing de segurança de paintball. Estes briefings acontecem em qualquer atividade que possa-se fazer, é fundamental para enquadrar todos os participantes, sejam eles a primeira vez que estão a jogar ou pessoas já com muita experiência no paintball. Este briefing de segurança assume um papel muito importante. Quando se trata de jogos, de big games ou jogos que possam ter uma população muito diferenciada, lá está, as pessoas que possam jogar já há largos anos e outros que estejam a jogar pela primeira vez, o briefing assume então uma importância ainda maior. Isto porque pode determinar e vai determinar certamente a forma como essa sessão ou esse big game vai correr. Um mau briefing, como eu costumo dizer, um mau briefing pode fazer com que esse dia seja divertido para alguns, mas uma desgraça para outros e de facto um momento que não queiram repetir. Desse modo, os briefings têm que ser ponderados, pensados e têm que ser bem executados para realmente garantir que a atividade de paintball vai correr bem e que é gratificante para todos, tendo em conta que toda a gente fica a perceber qual é o propósito do jogo, qual é o propósito do paintball, quais são as regras de segurança, quais são as mais importantes regras de segurança e desse modo, pronto, o dia correr bem. Independentemente do tipo de participantes que possam estar presentes nesse jogo ou nessa atividade, há regras básicas, fundamentais para que um briefing corra bem. Em primeiro lugar, o local que se escolhe para fazer esse mesmo briefing, convém ser um sítio alto ou um sítio em anfiteatro em que todos possam estar a ver bem, a ouvir bem, projetar bem a voz. E garantir que todos estão presentes. Portanto, não há aqui exceções para ninguém, independentemente de serem jogadores que já jogam há muito tempo ou que chegaram mais atrasados. Os que chegaram mais atrasados, se calhar, vão ter que ter um segundo briefing, mas ainda assim há que juntar toda a gente e estar todos no mesmo comprimento de onda, todos a ouvir pela primeira vez e, independentemente de ser já repetido, tudo aquilo que se calhar muitos deles já sabem, ainda assim tem que se repetir e de uma forma ponderada, de maneira que todos estejam a ouvir e em silêncio. A presença, obviamente, de quem vai dar o briefing é importante, do saber projetar a voz, do saber se impor para que realmente haja silêncio e que toda a gente os possa ouvir. Daí que recomendo vivamente, e eu já faço briefings há muitos anos, que se façam no fundo, uma cábula que tenha, digamos, todos os pontos importantes que o briefing deve conter, e desse modo garantir que essa sequência é feita desse modo e que não se anda a saltar de temas para temas, porque sabemos que à partida as pessoas e a capacidade das pessoas entenderem e compreenderem é limitada, portanto não pode ser um briefing muito grande também, ainda assim tem que ser muito clara a mensagem. E então, nada como ter uma cábula que não prejudica ninguém, não traz, não é isso que vai caracterizar a pessoa que está a dar o briefing, antes pelo contrário, só demonstra que ele é metódico e que vai dar um briefing o mais brevemente possível e com a importância devida de cada uma das situações. De maneira que a mensagem de boas-vindas, assim como o acolhimento, que foi antes do briefing, é importantíssimo para o dia de atividade de paintball, saber receber as pessoas, dar os bons dias, explicar se precisam de alguma coisa, encaminhá-los para os locais devidos, no caso de haver alugueres, explicar um bocadinho qual é a atividade do dia, mas isto de forma quase pessoal, personalizada. Quando é chegado o momento de dar o briefing, chamam-se todos, com apitos ou com um megafone ou o que quer que seja, reúne-se toda a gente de forma que toda a gente possa estar a ver e a ouvir e desse modo inicia-se então o briefing. O briefing começa obviamente com regras de segurança, portanto com umas boas-vindas e com as regras de segurança. E aí é fundamental ter um marcador e ter uma máscara que possa exemplificar quais são as principais regras de segurança. A máscara assume a preponderância maior, portanto, há que imediatamente explicar que a máscara de paintball deve estar sempre colocada, uma vez que estejam em área de jogo. É explicado logo a razão pela qual no local onde está a ser dado o briefing não estamos com máscara, porque todos os marcadores estão com o tapa-canos, portanto, e como tal temos uma zona de segurança e com toda a segurança possível. Qualquer disparo inadvertido, obviamente que vai ficar retido a bola no tapa-canos. E a máscara não está colocada nesta altura porque não estamos em área de jogo. Portanto, é explicado isso muito concretamente para que as pessoas percebam que quando saem da área de jogo e vêm para a zona de segurança ou para a zona de convívio, têm que garantir que têm o tapa-canos. Portanto, a máscara é fundamental à entrada dos campos e o tapa-canos é fundamental à entrada da zona de segurança. Portanto, isto é explicado várias vezes. E explicar também o perigo que isso pode ter. O facto de alguém não ter uma máscara colocada pode levar a que possa ficar cego, ou possa cegar, ou possa ter, de facto, aqui um acidente muito grave. Sabemos que as bolas de paintball são disparadas com alguma velocidade e que o impacto que seja feito na cara ou na vista, mas se tivermos a máscara não tem qualquer tipo de problema, vai aparar exatamente esse impacto. Se não tivermos a máscara,
esse impacto pode ser muito grave, quer nos ouvidos, quer na vista. Portanto, há que se frisar com muita, mas muita veemência, isto pode cegar. E é importante fazer até o silêncio. Isto pode cegar, garantir que toda a gente ouve. Mesmo aqueles que já jogam há muito tempo, é importante que ouçam isso desse modo, de uma forma séria, que de facto os perigos do paintball são grandes se eventualmente as regras de segurança não forem acatadas e se forem quebradas. Uma vez falado na máscara e no tapa-canos, podemos seguir então um pouco mais em frente. E normalmente não custa nada ir seguindo, digamos, a sequência pela qual as coisas devem ser ditas. O render a 3 metros, portanto, explicar que eventualmente os tiros, quando são próximos, os impactos podem magoar, como tal, não se recomenda tiros a 3 metros, ou proíbe-se, mas o indicado é dizer não recomendar tiros a 3 metros e explicar porquê. Portanto, se alguém estiver próximo, poderá fazê-lo render e poupa-se aqui um hematoma e algumas bolas também. E se ele não se render, então que disparem, como eu costumo fazer às vezes na brincadeira, para que ele, de uma vez por todas, perceba que da próxima vez se vai render mesmo. É dito também, e porque é importante as pessoas perceberem, principalmente aqueles que estão a jogar pela primeira vez, o que é o impacto de tinta. Portanto, explicar que o impacto de tinta só conta se eventualmente for deixar uma mancha do tamanho de uma moeda, por exemplo, dizer que essa mesma mancha só tem que ter pelo menos uma dimensão mínima do tamanho de uma moeda, de 1 euro, por exemplo, que salpicos não são, obviamente, considerados um impacto válido, a não ser que sejam tantos salpicos que já fiquem do tamanho de uma moeda, como eu costumo dizer também, e qual é que é o procedimento que as pessoas devem ter, ou que os jogadores devem ter, assim que verificarem que têm um impacto. Portanto, neste caso, o importante é voltarem logo a pôr o seu tapa-canos e informar todos que, de facto, estão fora de jogo. Portanto, como tal, e só vão perceber se nós tivermos o tapa-canos colocado e o marcador no ar. Caso contrário, se continuarmos escondidos, corremos o risco de levar mais tiros e provavelmente esses vão doer ainda mais, ou são muito incomodativos, e a razão pela qual quem está, digamos, a legitimar levar esses tiros são mesmo os próprios jogadores, porque se eles tiverem o procedimento que é pedido, colocar o tapa-canos e o marcador no ar, temos a certeza que esse jogador está eliminado e, como tal, não vale a pena sequer não vale a pena, obviamente, levarem mais tiros e, como tal, é a forma de irem para uma zona segura e poderem depois esperar pelo intervalo e voltarem depois a jogar. É importante também gritar eliminado, portanto, gritar que estão eliminados para que toda a gente ouça. Uma vez que um jogador grite eliminado e que tenha o tapa-canos, já não pode voltar ao jogo, portanto, ou seja, mesmo que repare que afinal não arrebentou, o impacto apenas foi sentido, mas não arrebentou, já não vai a tempo. Portanto, se já informou que estava eliminado, não vai voltar ao campo sob pena de gerar uma grande confusão. Portanto, paciência, tivesse verificado primeiro. Em relação a seguir para o local, portanto, pode ser para um hospital, para uma base, e depois é explicado um pouco como é que é o funcionamento, se nesse jogo existem mais vidas, como se costuma dizer, ou se de facto o jogo termina e depois voltam a entrar no próximo jogo. Que é importante remover a tinta à medida que vão que vão entrando em jogo, portanto a tinta dos impactos anteriores tem que ser retirada sob pena depois de gerar uma grande confusão nos próximos jogos. Portanto, não vão estar a dizer que esta tinta foi do jogo anterior, não, tivessem retirado a tinta, o jogador que apresenta tinta no presente jogo é considerado eliminado. Se ele não tirou a tinta do jogo anterior, paciência, a responsabilidade é dele. Equipar para o próximo jogo, já tínhamos dito. Dicas sobre marcadores. É importante dizer, se forem marcadores de aluguer, explicar um bocadinho como é que eles funcionam e os principais constrangimentos que costumam acontecer. Ou porque o manobrador fica para trás, ou porque eventualmente a posição de fogo é colocada e portanto é tocada e portanto e como tal não vai disparar, e portanto há certas coisas que é importante dizer às pessoas que estão a jogar pela primeira vez do funcionamento do próprio marcador. Dizer para não apanhar bolas no chão é básico, mas é importantíssimo sempre referir que obviamente as bolas que estão no chão podem danificar os marcadores e fazer com que eles não disparem mesmo, então torna-se um problema ainda maior. E, à partida, dizer quais são os limites do campo. É fundamental dizer quais são os limites do campo para que toda a gente jogue dentro da área e não haja depois jogadores a saírem fora da zona de jogo. Ou porque está bem delimitado, ou de alguma maneira dizer então quais são as áreas de jogo. Isso independentemente das missões ou dos objetivos. Os objetivos vêm a seguir, mas esta parte, no que diz respeito ao briefing de segurança e briefing de paintball, é fundamental referir estes pontos. Haver sempre espaço para dúvidas e perguntar se existem dúvidas, portanto, procurar aqui também perceber se toda a gente entendeu, se não entendeu, repete-se novamente, não tem problema nenhum, e não custa também, apesar de termos uma cábula, podermos perguntar se falta alguma coisa, se alguém acha que falta alguma coisa. Não é de forma nenhuma problema algum para
assumir um pouco, de facto, saber se tocou nos pontos todos, porque sabemos que um bom briefing, se eventualmente falha um destes pontos, vai gerar de certeza absoluta problemas no campo. Ou porque não ouviram que afinal o campo era limitado, ou porque não ouviram que o impacto afinal tinha que ter o tamanho de uma moeda, ou pior ainda, que tiraram a máscara porque achavam que o jogo já tinha terminado e ninguém lhes tinha dito para tirar a máscara e tiraram a máscara numa zona que não era devido. Portanto, é fundamental referir com muita veemência e com muita seriedade aquilo que são as regras de segurança e a forma como se joga o paintball. Pronto, fica aqui algumas dicas. Recomendo vivamente fazer uma cábula que possa ter todos estes passos de uma forma sequencial, que permita depois no dia e de forma muito rápida dar um briefing, não esquecer nada e desse modo garantir que o dia corre bem. Fica aqui as dicas. Obviamente que existem certamente outras sugestões que podem ser dadas, mas estas são básicas. Acrescentem os elementos que considerem ser importantes, façam uma cábula, imprimam, plastifiquem, metam dentro de uma mica e garantem que na altura do briefing conseguem ter alguns minutos em que toda a gente está concentrado naquilo que vocês estão a dizer e garantir que toda a gente percebe como é que joga paintball, como é que são as regras, quais são os objetivos do jogo, mas fundamentalmente as regras de segurança. Fica aqui a sugestão. Obrigado pelo vosso tempo.